né? Eu sou fundador da Go Enablers. A Enablers é uma empresa que basicamente tem duas verticais, uma vertical de construção de startups. Então a gente construiu antes, lá ano passado, a Zap GPT, que atingiu mais de 400 mil brasileiros. A gente colocou o chat GPT na mão da galera, sai um pouco cara, então a gente descobriu o modelo de negócio. E aí a gente criou a Zaya, e esse ano a gente está para lançar também o Auto Content AI, que vai ser uma plataforma estilo Zaya, no code, para você automatizar a criação e publicação de conteúdo. LinkedIn, Instagram, newsletter, blog, por aí vai. A gente já está fazendo vários pilotos aí com as empresas, está super legal. Desde o mercado Bitcoin, tem uma Bayer, tem uma Vibra, né? Eu acho que é um case bem legal, hiper rápido para compartilhar com vocês, que a gente fez usando a Zaya como infraestrutura, colocar a inteligência artificial na mão dos frentistas. Né? Então a Vibra, ela tem a rede de postos Petrobras, né? Os postos BR, no caso, a gente está falando de aproximadamente 50 mil frentistas, né? Que não tinham um contato direto com a Vibra. E agora, coincidentemente, por causa do só bora. Tem outros aqui que eu não posso abrir de quais são, mas a gente, cara, está automatizando ali, substituindo agências para responder comentários no Instagram, DMs no Instagram, no Facebook, por aí vai, tudo com os agentes AI, tá? Então, um monte de coisa legal, é só o começo, a gente vem aprendendo muito nessa jornada, tá? Mas, para dizer, cara, o que está por trás, por exemplo, da plataforma da Zaya? Né? Então, é muito comum os stakeholders de negócio, por exemplo, chegarem e falar, pô, eu quero treinar o meu modelo, né? Quero fazer meu LLM, etc., esse tipo de coisa, né? E só que, na realidade, não precisa ser feito isso. Né? Você não precisa criar o seu LLM próprio, você não precisa, muitas vezes, fazer o tal do fine tuning, que muitos já devem ter ouvido falar aqui. Tá? Eu vim aqui desmistificar o que é o tal desse RAG. Então, assim, é um assunto hiper complexo, né, técnico, que eu tentarei demonstrar de uma maneira simples. Então, eu peço a atenção de vocês e a ajuda de vocês também. A sigla, né, Retrieval Augmented Generation, que não quer dizer nada, né, pelo menos eu não entendi até agora o que isso significa, mas ele vem justamente para responder esse desafio aqui, né? Pô, eu quero o ChatGPT da minha empresa para atender, para vender, para fazer ações, né? Enfim, para atender meus clientes, esse tipo de coisa. Tá? Então, o RAG é uma técnica para esse tipo de finalidade, beleza? Então, antes de vir para cá, eu perguntei para o GPT-4, aqui para stakeholders de negócio, né, para quem não entende de tecnologia. Ele falou, uma analogia perfeita imagine, faça uma comparação, né? O ChatGPT, chame ele de assistente, beleza? O RAG é um assistente. Antes de fazer, o ChatGPT no caso, antes de fazer a resposta, ele está consultando a sua base, o manual da empresa, por exemplo. Tá? Então o RAG, ele nada mais é do que um intermediário entre o LLM e a resposta. Ou seja, então imagine que você faz manda uma mensagem para o ChatGPT. Ele está respondendo direto ali do LLM, né? do que é o modelo treinado ali por trás. Tá? O RAG, antes de ele responder, ele consulta a sua base de dados, consulta documentos que você inseriu, ou consulta APIs dinâmicas, por exemplo, pega aquele trechinho, usa toda a sabedoria do LLM e te devolve a resposta. Tá? Basicamente é isso. Tá bom? Então só pega. Então, vamos pegar o caso ali do Cubo AI que o Ale criou ali com a Zaya e quem leu conseguiu interagir. No momento que você manda uma mensagem, né, ele passa por um workflow de processos. A gente está falando ali em média, vai depender do caminho que ele for cair ali, tá? Porque tem várias tomadas de decisões. Mas a gente está falando de um caminho de 15 prompts, por exemplo. Né? Então não é só uma chamada ali e retorna, não. Vai bem do fino, assim. É complexo para chuchu, mas aí vamos que vamos. A minha startup aqui no Cubo, né? Em tese, o que vai fazer? O tal do banco vetorial, isso é uma palavra-chave para busca semântica. Tá? O banco vetorial, por exemplo, o Ale treinou com um site do Cubo, né? Isso aí, no fim, são textos, né? E ele vai lá para o tal do banco vetorial, beleza? Então, dada a mensagem do usuário, ele busca ali a melhor resposta do banco vetorial, tá? Vai encontrar esse parte de retrieval aqui, rosinha. Ele encontra dados para responder a mensagem do usuário, junta todo esse bolo, né? Mensagem do usuário, histórico, os documentos que vieram lá do banco vetorial, instruções que deu lá no comportamento do agente, etc. Tal, e gera a resposta para a mensagem do agente. Tá? Essa é a base, esse é o fundamento, é interessante entender isso. Aí vamos avançar um pouquinho mais. Pô, o agente respondeu. Isso vai sendo alimentado o histórico da conversa. Então você vai tendo várias interações ali antigas. Tá? E vocês podem ver que eu adicionei um carinha ali chamado embedding. Tá? O que é isso?
Embedding é um outro nome também que o OpenAI da vida, de tal, expõe como API. Beleza? E eu vou explicar para vocês a finalidade disso. Vamos começar pela parte do tal do banco vetorial. Imagine que você está inserindo um PDF para, abre aspas, treinar o LLM. Né? Você não está treinando o LLM. Tá? Você está colocando informações em um banco vetorial. Então você colocou um PDF ali. O que acontece por baixo dos panos? A gente, antes de colocar esse PDF no banco vetorial, a gente quebra em blocos de textos. Tá? Então, vamos usar o default em blocos de 1000 caracteres. Então, de maneira sequencial. Então, imagina o PDF com 10.000 caracteres. A gente vai quebrar isso de 1000 em 1000 caracteres, separa em bloquinhos, tá? E cada bloco vai passar pelo processo de embedding. O que é esse embedding? Ele transforma texto em número. Basicamente isso. É um algoritmo matemático que vai dar um score para o seu bloco. Né? Então, antes era um aglomerado de texto, agora passa a ser um score, passa a ser um número. Beleza? Da mesma forma que a gente faz isso com o cérebro, né, com os documentos que a gente está treinando, que está inserindo no banco vetorial, a gente faz isso também com a mensagem do usuário. Então o usuário mandou, e aí que vem a magia. Porque agora você transformou texto em número e documento em número, as coisas estão se conversando. E você colocou os documentos em blocos, esse meio do caminho, ele vai buscar os blocos com um score mais similar dada a mensagem do usuário. Deu para pegar? Tipo, então vamos supor, a mensagem do usuário, vamos supor que tem um score 0.72. Tá? Não é isso, é um número gigante, mas vamos supor, só para ilustrar. E aí lá você tem uma porrada de blocos, 0.33, 1.29, blá, 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 blá. Ele vai procurar 3, 4 blocos mais próximos, mais similares daquele score da mensagem do usuário. Quando fez isso, ele está aqui nesse retrieval aqui, ó. Separa blocos com a maior similaridade de score. E aí, que vem nessa parte de generation aqui, que em suma é o quê? Ele pega a mensagem do usuário, pega o histórico do que aconteceu, pega as instruções que foram colocadas lá para o seu agente, né, tom de voz, etc. Tal, pega esses blocos que foram priorizados, coloca tudo isso em um prompt, chama um LLM, no nosso caso da ZAI a gente chama o GPT-4, porque sem dúvidas é o melhor, né, pelo menos até então a gente ainda não descobriu que não alucina dessa maneira, etc. Tal. Chama o GPT-4, bum, a gente devolve a mensagem do usuário. Então, a cada interação que alguém aqui testou na Carol, ou você entrar no site da Zaya, vai conseguir falar com a nossa Bianca, etc. Tal, ela passa por esse processo. Só que não é só isso. Se fosse só isso, seria maravilhoso. Porque dentro de cada caixinha dessa tem sub-etapas. Tá? Eu vou dado o tempo e dado N fatores aqui, e vamos que vamos. Então, aqui eu entrei na caixinha, tá? Por isso que está amarelo lá atrás. A gente entrou nessa caixinha aqui, ó, mensagem do usuário. Pum. O que acontece aqui? Tá? Antes de fazer o embedding, antes de buscar lá no banco vetorial. Mensagem do usuário, aí tem um serviço que a gente chama de routing, é tipo um roteamento, né? Então ele é um motor de decisão. Ele interpreta a mensagem do usuário e esse interpretador ele fala o quê? Cara, eu vou chamar o banco vetorial, eu vou chamar uma API, eu vou dar uma negativa, o que eu vou fazer? Tá? Então ele já toma uma primeira decisão aqui. E aí vamos para o caminho aqui feliz do banco vetorial, tá? Fala, cara, eu vou chamar o banco vetorial. Beleza. Já vai lá e já volta e faz o processo de embedding, como a gente viu aqui, né? Putz, mensagem do usuário, embed banco vetorial? Não. A gente faz o processo que a gente chama de otimização de query. Né? O que é query? Query é a mensagem do usuário. Ponto. Como a gente faz essa otimização de query? Tem uma porrada de técnicas, a gente está falando de mais de 10 técnicas, tá? Que eu só vou dar um mero exemplo. É você pegar a mensagem do usuário, por exemplo, tem camisetas vermelhas? E você chama lá o LLM, um chat GPT da vida, né, um GPT 3.5, por exemplo, que é mais barato, e para esse tipo de desafio ele dá conta, e fala, cara, gera 5 perguntas similares baseado nessa pergunta aqui, e ele vai responder algo como está ali no exemplo de resultado. Né? Então, a pergunta original, a mensagem original, tem camisetas vermelhas? As sub-questions, qual o preço das camisetas vermelhas? Quais são as camisetas vermelhas? Blá, 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 blá. Tá, para que a gente faz isso? Para depois a gente fazer um embedding de tudo isso. Para qual razão? Para quando fazer a busca de similaridade dos blocos lá no banco vetorial, ter a maior probabilidade de achar os blocos certos. Beleza? Processo muito parecido. Vamos lá. Pegando o documento, então PDF, site, seja lá o que for, a gente está falando de dado estático no caso, tá?
Pegou o documento, quebramos em blocos, né? Então blocos de X caracteres, de 1000 caracteres, por exemplo. Cada um dos blocos a gente manda para o tal do LLM e fala, dado esse texto aqui, e gera 10 perguntas que tem a ver, que tem relação com esse trecho de texto que tem aqui. Ele vai lá e ele gera as 10 perguntas. E aí o que a gente faz? Da mesma forma que o documento, o bloco, a gente não faz o embedding direto, a gente só faz o embedding depois de passar por essa otimização do bloco, né? Então aqui, no caso, a gente está embedando o conteúdo original mais as perguntas. A gente faz o embedding de tudo isso e coloca lá no banco vetorial. Para quê? Da mesma forma que a gente criou perguntas ali na mensagem do usuário, a gente criou perguntas aqui no conteúdo, né? no trecho do site, no trecho do documento, por aí vai. A gente só está fazendo esse motor, né? Esse motor que se chama RAG, ele é achar o bloco certo, é otimizar que ele encontre o bloco certo. Por quê? Evitar alucinação, ser mais assertivo e por aí vai. E, cara, isso aqui é um organismo vivo, porque a comunidade, a academia está descobrindo novas técnicas todo dia, toda semana, e o nosso diferencial é esse, né? Então a gente está acompanhando isso e tem um grande desafio de, cara, fazer algo complexo que é o RAG, né? Das pessoas criarem um agente sem nem saber o que raios é um RAG, tá? E aqui tem um último segredinho na parte tem vários outros, mas é só para entender um pouquinho de como funciona. Aqui na parte da geração da resposta, então vamos lá, já tem a mensagem do usuário, a gente tem um histórico de conversa, a gente tem as instruções, a gente tem os blocos priorizados, né, os caracteres que vieram dos documentos, etc. tal, por conta dessa, falo etc. tal pra caramba agora que eu reparei. E aí, por conta dessa busca aqui do banco vetorial que eu acabei de explicar, e a gente vem para a geração da resposta. Então, geração da resposta, a gente junta tudo isso aí e joga lá no tal da LLM. Só que aí, tem uma outra técnica super legal, que se chama re-rank. Né? Então, ao invés de você jogar tudo isso aí, jogar no LLM, o LLM vai te responder e você já expor direto para o usuário, você tem várias técnicas para averiguar, mesmo que você já tenha sido precavido pra caramba, né? Fazendo todas essas otimizações, você tem várias técnicas para verificar se aquela resposta, tem a ver com o contexto, se a resposta do LLM tem a ver com o contexto, se o contexto tem a ver com a mensagem do usuário, enfim, você dá um score para aquilo. True ou false, né? Posso responder o usuário ou não? É basicamente isso. Se não, ele pode me dar uma mensagem de erro ali. Pode me dar uma mensagem que eu já pré-defini como vazão, tá? Se sim, segue o jogo. Né? E isso você vai otimizando o seu modelo na linha do tempo. O seu modelo que eu digo motor. Tá? Então, quando a gente está vendo, vamos criar a IA da sua empresa para atender os seus clientes, para vender, para isso, para aquilo, você não precisa, na verdade, fazer um fine tuning. Você não precisa jamais criar um LLM. Por qual razão? Porque é mais barato? Sim. Porque é melhor? Também. Então, é cada técnica na sua devida finalidade. Tá? Então, quando a gente está falando de agente IA para atendimento, etc., cara, a RAG é golaço. Então, ser muito mais barato que você fazer um treinamento, por exemplo, é o que a gente recomenda. Porque o mercado está muito rápido. Hoje, o que é muito caro, por exemplo, você pega o GPT-4, né? Cara, o GPT-4 é 20 vezes mais caro que um GPT 3.5, por exemplo, né? O GPT-4 é golaço, assim, né? Tem a Opus agora da Anthropic, mais caro do que o GPT-4. Cara, estimo que daqui 2, 3 anos essas tecnologias serão muito mais baratas. Então, para que raio você vai fazer um hiperinvestimento num cenário hiper inseguro e onde você obtém resultados muito superiores se especializando nisso? Né? Então, para esse tipo de finalidade de atendimento, conversa, o RAG super serve, tá? Então, eu convido aí você. Tem uma fila de espera também para quem quiser aprender a fazer o tal do auto-content, ou seja, automatizar a criação e publicação de conteúdo. Uma galera aqui já fez o treinamento em outro momento, foi super legal. E só bora. É isso. E parabéns aí, Ale, por toda a movimentação.